alguns aqui também, são muito bem-vindos, né? Na próxima quarta-feira, nós estaremos iniciando, né, uma nova série de estudos, que serão os estudos da revista Bases Bíblicas. Bases Bíblicas. É uma revista editada pela Convenção Batista Mineira e que nós, até o ano passado, estávamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Mas nesse período, né, até que todos voltemos integralmente aos cultos, né, então os estudos da revista Bases Bíblicas da Convenção, nós vamos, pelo menos, esses primeiros estudos serão dados às quartas-feiras. Para quê? Para nós aproveitarmos mais esse material, não é? É um material muito rico. E tendo em vista também que as 12 primeiras lições dessa revista fui eu quem escrevi. Então, eu gostaria, inclusive, de poder estar ministrando esses estudos. E se fosse no domingo pela manhã, não seria possível. Então, eu creio que nós aproveitaremos melhor o material. E sobre a Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar no final aqui desse culto, não é? Vamos passar um vídeo para você poder assistir também e você se informar aí. Nós vamos dar informações importantes no final aqui do culto. Se o irmão ou a irmã tem um pedido de oração, um motivo especial, coloque aí no nosso chat, não é? Que no final do culto estaremos orando pela sua vida, colocando diante de Deus o seu pedido, não é? Já nos lembrando de irmãos queridos, não é? Que estão hospitalizados, carecem da nossa oração. Então, nós vamos orar no final por todos os motivos, e você pode aí colocando o seu motivo de oração, o seu pedido de oração, que nós teremos o maior prazer, a alegria de poder orar por você no final desse culto. Irmãos, vamos hoje, o segundo estudo sobre perguntas e respostas, né? Isso daria uma série enorme de palestras, de palavras, de pregações, né? Porque é interessante como na Bíblia, Deus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, eles fazem perguntas, aquelas perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que aquele que faz a pergunta, ele já sabe a resposta. Ele não pergunta porque ele não sabe, porque ele não tem conhecimento, mas ele pergunta exatamente para que o seu interlocutor, a pessoa com quem ele está falando, possa pensar um pouco e também, de preferência, chegar à mesma resposta, né? Por exemplo, lá no Êxodo, nós encontramos Deus, quando se apresenta para chamar Moisés, né, para a grande tarefa que ele teria, pergunta: o que você tem nas mãos, Moisés? Moisés tinha uma vara, né? E Deus diz: olha, é com essa vara aí que você vai conseguir tirar o povo de Israel do Egito. E foi aquela vara, inclusive, que ele usou depois para abrir o Mar Vermelho, não é? Jesus era um expert em fazer perguntas, mesmo porque não é à toa que ele é chamado de mestre. Os professores, né, eles fazem muito mais perguntas do que dão respostas. Aliás, alguém já disse que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, não é? E cabe a nós, então, fazer a pergunta certa. Jesus, ao ver, por exemplo, Madalena chorando no sepulcro, ele pergunta: por que você chora? Ora, ela está num sepulcro, Jesus havia morrido, e Jesus pergunta: por que você chora? Ou quando ele estava na multidão: quem me tocou, não é? Ou ainda na multiplicação dos pães: quantos pães tendes? Com o coxo, né? Ele pergunta: queres ficar são? Enfim, essas perguntas retóricas de Deus são perguntas que nós precisamos pensar sobre elas, e eu quero pensar hoje à noite com os irmãos, com as irmãs, sobre duas perguntas
de Deus no Gênesis. Os irmãos têm aí alguns assistido e até me feito algumas perguntas sobre o Gênesis, né? A nova novela aí que está passando na televisão, parece que está fazendo muito sucesso. Eu, infelizmente, não tenho como assistir todo dia, né? Mas já vi 1 ou 2 capítulos, inclusive no dia do dilúvio, que é o dia que deu a maior audiência aí da novela, né? Você está assistindo, Jussara, a novela? Está assistindo, essa aí eu acho que pode, né? Se tiver coisa errada lá, você fala para nós falar para o povo não assistir, não. Mas 2 perguntas, aí algumas pessoas estão me perguntando, né? E eu queria trazer para você hoje à noite, você que nos ouve, as lições que 2 perguntas de Deus, 2 perguntas que estão aqui no livro do Gênesis, né? Nos revelam muito sobre nós mesmos e sobre Deus, né? E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9, e no capítulo 4, o versículo 9. É interessante essa coincidência, né? 3, 9, 4, 9. Eu diria que essas 2 são talvez as 2 perguntas mais importantes para a humanidade. As 2 perguntas que nós precisamos nos fazer constantemente, que Deus nos faz constantemente. Por isso que eu as chamo das primeiras perguntas de Deus na Bíblia. É claro que entre elas, Jesus fez outras perguntas, mas elas trazem-nos a pensar sobre a nossa existência, sobre o sentido da vida, sobre a razão nossa de ser no mundo. Então, 3:9 e 4:9. 3:9 diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Na outra tradução diz: Adão, onde estás? E o 4:9 diz assim: E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? 2 perguntas muito reveladoras. Essas 2 perguntas nos revelam muito sobre Deus, nos revela muito sobre nós mesmos e nos revela muito sobre o nosso próximo, né? Aquela pessoa com quem nós convivemos. Então, pensando nisso, eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos, os amigos, sobre essas 2 perguntas, né? O contexto, os irmãos sabem, não é? Nós estamos aqui no relato da criação, da formação do homem, né? Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, não é? Capítulo 1 e capítulo 2, ainda até o capítulo 2, o pecado ainda não havia sido instaurado no mundo, não é? Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 fala da formação do jardim do Éden, né? O lugar de delícias, também chamado de paraíso. Não sabemos quanto tempo, né? A Bíblia fala aí nos primeiros versículos da ordem da criação das coisas, não é? Não sabemos quanto tempo, alguns falam que tem 10.000 anos que a Terra foi formada, a ciência tem ido um pouco mais longe, fala em milhões ou bilhões, mas não interessa. Para nós o mais importante é que se há alguma coisa criada, foi criado por Deus. Essa é a base da nossa fé, né? Existe um Deus, o mundo, ele segue uma ordem, seguem leis que a própria ciência tem descoberto, né? A lei da gravidade, as leis da física, a matemática, né? São ciências que têm realmente mostrado que Deus, quando construiu o mundo,
a terra e etc., havia ali um padrão, ou seja, não há negar que há uma inteligência por trás de tudo criado. Mas não há negar também que nessa harmonia que ainda existe, há um caos, né? Há um caos já instaurado, né? Por exemplo, eu penso que não se pode falar numa harmonia da natureza, tendo em vista, por exemplo, a própria cadeia alimentar, não é? A vida para os animais selvagens, e às vezes eu gosto de ver aqueles programas da National Geographic, que mostra lá os predadores, né? Hoje, agora à tarde, mesmo chegando em casa, indo daqui da igreja, cheguei lá e para espairecer um pouco a cabeça, comecei a assistir a história lá do louva-a-Deus, aquele bichinho bonitinho louva-a-Deus. Aquele bicho é um bicho terrível. Sabia disso, pastor Alessandro? Ele come até cobra. Que absurdo, né? Então, assim, não existe assim aquela harmonia, né? Na verdade, não se pode falar. Mas isso tudo fruto do que aconteceu no capítulo 3 do livro de Gênesis. A instauração, a inauguração do pecado no mundo. E o pecado veio, segundo a Bíblia, através da desobediência do ser humano. E não vamos falar aqui em gênero. Quando eu falar homem, eu estou me referindo tanto ao homem quanto à mulher. Porque quem pecou foi a raça, não foi gênero. Não é isso? Então, daqui a pouco vai se discutir a responsabilidade de Eva, a responsabilidade de Adão. Não cabe aqui essa discussão. Quem caiu foi a raça humana por inteiro. Mas a desobediência, o pecado do homem, do ser humano, não foi comer a fruta A, B, C ou D, né? Foi a desobediência. Esse é o pecado. Assim como até hoje, o pecado, ele não é o ato em si, mas é a desobediência a Deus. É aquilo que fere o caráter de Deus. É aquilo que se opõe a Deus. É aquilo que vai contra a vontade de Deus. Bem, no capítulo 3, então, nós temos aqui o ato do pecado, né? A queda, aquilo que nós chamamos de a queda. Então, exatamente do contexto do pecado, do capítulo 3, que nós encontramos a primeira pergunta, versículo 9. Adão, onde estás? Adão pode ser traduzido, né, a palavra hebraica Adama, que pode significar homem, mas nessa palavra também dá a ideia de um homem, mas fazendo um trocadilho com a palavra pó, com a palavra terra. Alguns acham, por exemplo, que a palavra já aí do latim, humus, ela tem a ver com essa palavra também, que dá origem a homem. De qualquer maneira, quando Deus diz Adão, onde está, Ele está chamando aquele ser vivente que Ele mesmo formou do pó da terra. Ou seja, o ser humano, ele é da terra. Ele não é um ser extraterrestre, não é? Isso é importante na medida em que nós pensamos em que, até do ponto de vista da química, do ponto de vista dos elementos formativos do ser humano, ele pertence a esse mundo. Esse corpo físico formado por nós, esse invólucro, ele de fato pertence a esse mundo e precisa com ele ter uma relação saudável. Daí nós podemos pensar já em muito sobre a ecologia, sobre a ideia de podermos usufruir do planeta sem, no entanto, destruí-lo. Ao ser humano foi dada a função de cuidar do jardim, Então, abrangendo mais a ideia de pecado, nós podemos pensar que é pecado, por exemplo, a destruição da natureza.
É pecado a poluição dos rios. Então, se nós pensarmos numa maneira mais abrangente de pecado, essa pergunta, onde estás, está exatamente, talvez Deus tomando conta também, por parte do ser humano, né? Ou exigindo dele uma prestação de contas daquele lugar maravilhoso, paraíso, onde Deus o colocou. Então, a circunstância dessa pergunta está exatamente na contingência, está exatamente na condição que o ser humano está ali e encontra, não é? A condição de pecado. A relação do homem com Deus era uma relação próxima, era uma relação, nós podemos chamar até uma relação íntima, onde todos os dias, no cair da tarde, na viração do dia, Deus, por intermédio do Espírito Santo, passava por ali, e a Bíblia diz que conversava, dialogava, né, com o ser humano ali, naquele ambiente de delícias, de bênção, não é? Um certo dia, Deus passou por ali e não viu o homem onde ele o esperava, sei lá, se numa pedra, em algum lugar. E aí, a voz de Deus, ela ecoa pelo jardim. Onde estás? Bem, a resposta de Adão, ela também é uma resposta interessante, na medida em que ela apresenta que o distanciamento do ser humano de Deus, em primeiro lugar, foi um distanciamento espiritual. E é o maior de todos os distanciamentos, né? Porque aquele homem criado para estar em comunhão com Deus, ele experimenta ali um tipo de morte. Aliás, a palavra morte, do grego thanatos, ela tem a ver com separação, né? Separação. Então, esse homem agora, pecador, ele se encontra separado de Deus, né? Aliás, foi isso que Deus disse antes da desobediência humana, né? Se você comer da fruta, certamente morrerás. E a mentira da serpente, né, foi: certamente não morrerás. Você será como Deus, mas não morrerás. Quer dizer, o homem morreu nesse sentido. Ele morre no sentido da perda da intimidade com Deus, né? Então, ele está afastado de Deus a partir daquele momento, né? Onde estás não quer dizer também simplesmente uma localização geográfica, mas quer dizer muito mais de uma condição espiritual. Uma condição espiritual. E quando Deus faz essa pergunta, claro está que ele sabia onde Adão está. O salmista diz que nós fizemos a nossa cama no abismo, Deus sabe que estamos lá também, né? Ele está lá também. Então, a pergunta é retórica, a pergunta é para reflexão, e a pergunta é para Adão: onde estás? E a resposta de Adão é a resposta também, realmente, que muitos de nós temos. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. A Bíblia não fala que o homem teve medo antes disso. Aqui nós temos, por intermédio do pecado, a instauração do medo. Talvez qual é o maior problema hoje, né, da nossa sociedade, né? Quer dizer, esse medo, ele pode ser também, quer dizer, uma separação espiritual. E essa separação espiritual, ela traz esse homem a enfrentar crises de ordem emocionais. Vejam que a área emocional também, ela é atingida, né? Ele diz: eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. Ou seja, o medo de Deus, ou a insegurança, ou a culpa trazida pelo pecado. Agora sim, ela atinge também aquilo que nós podemos chamar de a alma humana.
aquilo que nós podemos chamar então das emoções humanas. Essas emoções também são atingidas com o advento do pecado no mundo. Veja então a extensão que o pecado toma. Então, quando Deus pergunta também, onde estás? Ele está perguntando a esse ser humano da sua condição emocional. É como se ele perguntasse, como você está se sentindo, Adão? E ele está lá, acabrunhado, ele está lá enfrentando talvez um sentimento que ele não tinha, porque aparentemente ele vivia em harmonia com os demais animais, com a criação, mas agora ele está, de alguma maneira, alijado, ele está separado de Deus espiritualmente, e podemos dizer agora também emocionalmente, ou seja, como se ele próprio estivesse entregue às suas próprias emoções e tendo que lidar com aquele tipo de sentimento que talvez ele não tinha. Confere muito com o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, 23, né? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É uma separação, é uma dissociação espiritual, emocional, mas vai além, ainda no versículo 10, ele diz, eu me escondi porque eu estava nu. Eu me escondi porque eu estava nu. Interessante isso, né? Como o pecado, ele abrange, ele atinge, ele realmente desorganiza o homem nessas três áreas que nos constituem como ser humano. Do ponto de vista espiritual, porque o que nós somos de fato, do ponto de vista teológico, nós somos um espírito. É isso que nós somos. Não é? Somos. Possuímos um corpo e agimos a partir das emoções. Então, nós somos espírito, assim como Deus. Aliás, é o ser espiritual que nos faz sermos semelhança de Deus, não é o corpo físico. Alguém diz assim, Deus é mulher, Deus é um homem de barba com um chapéu, parecendo o Merlin, Deus não pode ser um homem, né? Deus, aliás, o próprio Deus se apresenta como a galinha que ajunta os pintinhos sobre os... Não, Deus não tem corpo físico. Por isso que a gente usa essas alegorias, né, para nos referirmos a Ele. Mas o que nos faz ser semelhantes a Deus é o fato de sermos seres espirituais. Possuímos um corpo, agimos de acordo com as emoções. E é claro que todo esse descompasso, ele traz sérios problemas. No domingo passado, mesmo pela manhã, nós trabalhamos aqui, conversamos aqui com o professor Dilei Márcio, que está presente aqui, com o doutor Amarildo, médico, né? Conversamos sobre as questões espirituais também, abordando essas três dimensões do ser humano. Claro que não dá para dissecar o ser humano, não existe um bisturi espiritual que dá para dissecar o ser humano. Nós somos tratados holisticamente, no sentido geral, porque se algo na emoção não vai bem, o corpo vai acusar, espiritualmente nós vamos sofrer. Já vi muitos casos de opressão espiritual sobre pessoas que estão realmente com algum transtorno emocional. As emoções, do ponto de vista espiritual, nós cremos que elas são porta de entrada para demônios, não é? Então, isso está mais do que comprovado, né? Então, o ser humano é isso, é o corpo criado por Deus, o espírito soprado pelo Senhor na sua narina, mas agora, quando Adão diz, eu fiquei com medo, ele está dizendo, surgiu algo em mim também aqui, uma emoção que vai realmente trazer algo aqui, ou seja, e mostra também que ele está dissociado, aquilo que a gente pode chamar até de uma dissociação senestésica, uma dissociação do corpo físico.
Ele olha para o seu corpo e alguma coisa ali que era harmônico entre ele, a sua esposa e os demais animais, ele já percebe que precisa de usar roupa. Bem, temos aqui então uma dissociação espiritual, uma separação. Vemos também uma dissociação corporal e emocional. Veja como o pecado, ele age em todas as áreas. Mas há também um outro distanciamento gerado pelo pecado, não é? A hora que Deus então pergunta, mas quem mostrou para você que você estava nu? Né? E essa questão do corpo, ela é muito interessante, né? Como que às vezes nós temos tanto problema com o corpo, né? Tanto problema com o corpo, né? Enfim, não vou entrar nessa questão aqui, mas principalmente o protestantismo histórico, ele tem sérios problemas com a questão do corpo, né? Enfim, mas nós temos que fazer do nosso corpo. Paulo vai dizer, olha, o corpo de vocês é o templo do Espírito, precisa cuidar. Mas é com o corpo também que nós demonstramos alegria, felicidade, né? E às vezes nós temos tanto problema com o corpo, sei lá, né? Com palmas, tem gente que tem problema com algum gestual nos louvores, etc., né? Mostra que ainda não realmente a nossa identificação conosco mesmo, enquanto corpo, enquanto gente, também temos aí uma questão que chega a ser, em algumas culturas, até mesmo um tabu, não é? Bem, mas há um outro distanciamento, quando Deus diz assim, quem te mostrou? Né? Aí ele vai responder aqui, não é? Que foi, verso 12, que foi a mulher. Veja, aqui já também causado pelo pecado um distanciamento, que a gente pode chamar até de um distanciamento social, né? O único ser que era como ele, né? A Bíblia diz que estava como ele, que é adjunto, ou seja, ali alguém, o único ser que poderia comunicar-se com ele era a mulher, mas é esse ser que ele imediatamente ele já vai, de alguma maneira, dizendo, olha, a culpa foi dela, né? Foi a mulher. E no fundo dessa expressão, ele está, na verdade, culpando o próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, eu estava tranquilo, sozinho, na minha, e o Senhor foi criar esse ser que é, como ele disse, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas ele agora demonstra, pelo pecado, um estranhamento. E dali para cá é isso que nós temos vivido, o estranhamento, né? Talvez principalmente até nas relações marido e mulher, né? O teólogo Paul Washer, quando ele está tratando dessa questão no seu comentário, né? Ele diz alguma coisa muito interessante sobre este distanciamento que eu estou chamando aqui de distanciamento social, né? Distanciamento da sua esposa, porque, pelo menos até aqui, o relato bíblico diz que eram os dois. Pode ser até que tivesse já algum filho, mas o texto bíblico não diz isso, né? Mas quando Deus, então, ele dá a sentença para cada um, para o homem, para a mulher e para a serpente, para a mulher ele diz assim, o teu desejo será para o teu marido. Analisando essa frase, Paul Washer fala que isso pode ter levado, né, resultado em um distanciamento entre marido e mulher, que seria marcado por parte da mulher, segundo Washer, pelo anelo pelo homem, um apego profundo em busca de segurança e de satisfação, que ela, segundo esse teólogo, ela não conseguiria mais, ou seja, aquela satisfação que ela encontrou, ou que ela buscou
naquele fruto que era agradável aos olhos, né? Era bom para o paladar, ou seja, era um fruto que excitava todas as faculdades humanas da vista, né? Do olfato, do paladar. Aquela, digamos, aquela compensação que ela buscava ali, aquela satisfação que ela buscava ali, Washer dá a entender que ela então, esse seria o castigo, né? Ela estaria buscando isso constantemente, sem encontrar, né? Aí já é um caso, talvez até para os psicólogos tratarem disso, a questão da mulher em relação à sua própria satisfação, né? Existe um psicanalista, me falhou o nome dele agora, parece que é argentino, e ele tem um livro editado chamado O que Quer uma Mulher? É das ciências médicas, mas me falta aqui o nome dele, né? Onde ele vai dizer dessa condição de falta, né? Do ser feminino, né? Que a gente pode ver, inclusive, na mulher samaritana, né? Teve 5 maridos, e o que está com ele hoje não é dele mais, né? Não é marido, ou seja, essa satisfação de superar esse desejo, não é? Que a gente vê em muito relacionado das mulheres, e que, segundo Washer, pode estar ligado com isso, né? Outra, a mulher que buscou independência de Deus, agora teria um relacionamento conflituoso com o marido, na área exatamente de autoridade, né? E ela então buscaria exercer o seu domínio sobre o marido, né? Alguém disse, por exemplo, por que Paulo, lá na carta aos Efésios, ele não diz para a mulher amar o marido? Alguns comentaristas dizem, porque ela já ama, a mulher ama o marido. Mas Paulo precisa dizer à mulher, sujeita ao seu marido, porque naturalmente seria esse um caso de a mulher não se sujeitar, não ter facilidade para sujeitar-se ao marido. Eu sei que para muitas mulheres essa fala de Paulo, né, que as mulheres devem submeter ao marido, não é bem-vinda, né? Mas é a palavra de Deus que deve ser seguida, né? Bem, nós podemos tirar daqui um fato interessante, é que quando Deus vem ao encontro desse homem, ele encontra o homem que havia feito aventais de folhas para si. Quer dizer, é uma primeira tentativa do homem de cobrir o seu pecado. É uma primeira tentativa do ser humano de dizer assim, olha, eu estou tentando resolver do meu jeito, eu vou tentando dar o meu jeitinho. E é interessante como o texto sagrado aí do versículo 21, ainda do capítulo 3, ele diz claramente, né? Aí o Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Percebe a diferença? As roupas de folhas, produzidas pelo próprio homem, numa tentativa de cobrir o seu pecado, de cobrir a sua vergonha. Mas Deus vem e dá então roupas de pele, verso 21, capítulo 3. Ora, certamente não tinha um shopping onde Deus podia comprar roupa de pele. Se ele fez roupas de pele de animais para o homem e a mulher, você há de convir comigo que alguém precisou morrer. Um animal inocente precisou pagar com a sua vida para que o pecado do homem e da mulher fossem cobertos. Percebe aí, já desde o primeiro livro da Bíblia, uma indicação para a pessoa de Cristo? O justo morrendo pelo pecador, o inocente morrendo pelo culpado. Deus ali, por isso a gente diz que a Bíblia é um livro que se autoexplica. É um livro maravilhoso, porque aqui já aparece também
aquela máxima que aparece lá no Levítico, né? Quando se institui a ideia do cordeiro que vai dar a sua vida, não é? Em lugar do pecador, não é? Ou seja, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, aqui nós já vemos nos primeiros pecadores já essa figura da necessidade de um inocente que pague pelo pecado do culpado. E outro versículo que nos dá também essa ideia, mais à frente aqui, é o versículo de número 15, quando Deus fala daquilo que aconteceria entre a mulher e a serpente. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Quem? Quem? A descendência da mulher. Ferirá a cabeça da serpente, representada ali como serpente, mas é que é Satanás. Lá no Apocalipse diz a serpente, que é Satanás. E diz para a cobra, para a serpente: você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 é também um versículo messiânico, no sentido em que não está falando simplesmente que a cobra vai rastejar e morder o calcanhar do homem e que a mulher vai matar. Não é simplesmente isso, mas é uma figura, uma analogia, uma parábola também, nos mostrando. E quando estou falando que é uma parábola, não estou dizendo que não aconteceu dessa maneira. Eu creio que aconteceu dessa maneira. Eu creio na literalidade da Bíblia, tá certo? Mas uma parábola no sentido de de exemplificar, de ilustrar algo que aconteceria na vinda de Cristo. Quem é, nesse caso, então, o descendente de Eva? O descendente da mulher? Jesus. Paulo, na sua carta, ele vai fazer essa analogia entre Adão e Cristo e também entre Eva e Maria, né? Ou seja, o filho de Maria, Jesus Cristo, descendente da mulher, é que então, nesse caso, esmaga a serpente, que é Satanás, debaixo dos seus pés. E o máximo que ela consegue fazer conosco é morder o calcanhar. Veja que desde sempre a proposta bíblica é uma proposta de vitória. Então, quando Deus vem ao encontro do homem e pergunta: onde estás? Ele está também aqui demonstrando, apesar de demonstrar o juízo de Deus, não é? Quando o homem é expulso do jardim, o homem e a mulher, mas também mostra a misericórdia de Deus, quando aponta para o futuro, dizendo: haverá um tempo que esse mal será desfeito de uma vez por todas. E mais, é como se Deus dissesse para Adão: Adão, o seu pecado não diminuiu o meu amor por você. O pecado nos separou, mas não diminuiu o meu amor por você. Ou seja, Deus não desistiu da raça humana. Deus jamais desistiu do ser humano. Muito pelo contrário. É Ele que toma a iniciativa sempre de vir ao encontro do ser humano perdido. Mas essa pergunta, onde está, ela ainda ecoa pelos séculos, pelos anos, pelos milênios, e nos encontra hoje, encontra você hoje também. É Deus vindo em nosso encontro, perguntando: onde você está? E essa pergunta pode nos remeter a tantas coisas, né? Onde você está geograficamente, realmente? Será que você está onde o Senhor quer que você esteja? Se sim, glória a Deus.
Amém. Mas eu perguntaria a você, onde você está espiritualmente? Longe de Deus? Perto de Deus? Ou na presença de Deus? Onde você está é outra pergunta. Esse onde você está remete também para a sua relação com suas emoções. Onde? Que lugar da história você se encontra? Qual o sentido que a vida tem para você? Quando Deus nos pergunta hoje à noite também, onde nós estamos, Ele vem ao nosso encontro. Mas Ele vem ao nosso encontro para nos abraçar. Ele vem ao nosso encontro para dizer que essa história, ela tem um final feliz. E graças a Deus que somos privilegiados de ter a Bíblia toda, não só uma parte. Toda a palavra de Deus já está revelada. Então nós já sabemos qual é o final da história de Satanás e seus demônios lá no final. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, que é o inferno. É ali que serão. O futuro de Satanás é no inferno. O inferno não é bom nem para ele. Mas esse não precisa ser o seu futuro, não precisa ser o meu futuro, porque aquele que esmagaria a cabeça da serpente já veio, já pagou o preço, já se fez Cordeiro de Deus no nosso lugar. E hoje Ele quer nos cobrir, Ele quer também cobrir o nosso pecado com a sua graça, com a sua misericórdia e ser bênção na nossa vida. Onde você está? É a pergunta de Deus para você hoje à noite. Que você possa estar na presença de Deus. Se você está afastado da presença de Deus, olha, volte para o Senhor. Ainda é tempo. Onde você está geograficamente? Próximo domingo, como eu disse, vamos voltar com a Escola Bíblica Dominical presencial. Qual a sua participação nisso também? Não é? Pretenderia falar hoje também sobre onde está seu irmão, mas o tempo passa muito rápido. Então, eu já quero deixar marcado o encontro com você na semana que vem. E vamos então responder essa segunda pergunta. Onde está seu irmão? Gênesis 4, versículo 9.